Guten Tag, Leute! Boa tarde, pessoal. Wie geht's? Sehr gut? Tudo certinho com vocês? Por aqui, tudo super. Moleque, gastando meu mais básico nível A1 do Instituto Goethe. Então, alles klar. Bora lá falar sobre o futebol alemão. Aliás, semaninha em que teremos o início da Pokal, né? Sexta-feira tem Bayern de Munique em campo, vai ter vídeo aqui no canal. Sábado teremos o Borussia Dortmund também estreando na Copa da Alemanha. E obviamente que falaremos muito de Supercopa essa semana, na quarta-feira, pós Real Madrid em campo. Tá todo mundo curioso para ver o Real Madrid. Enfim, teremos um vídeo aqui para a gente resenhar, para a gente trocar uma ideia. Só que nessa terça-feira, atendendo a muitos pedidos dos torcedores aurinegros, do Borussia Dortmund, e não só, pessoas que estão curiosas para saber como vai ser a temporada do vice-campeão da Liga dos Campeões, a gente vai falar sobre o Borussia. Aliás, não só sobre o Borussia, mas sobre as mudanças no Borussia Dortmund. Talvez das equipes da elite europeia foi o time que mais mudou. E tem muita gente que me pergunta, pô, Quesada, uma equipe que chega na final da Liga dos Campeões, para que mudar tanto? Será que não seria uma questão de ajuste fino nessa próxima temporada? Mas para isso a gente precisa explicar o universo, né, do Borussia Dortmund, que vem mudando ao longo dos últimos tempos, com estruturas diferentes dentro da direção, dentro do departamento de futebol, e que resulta aí numa mudança significativa. Teremos sim um novo Borussia Dortmund para essa temporada. E aí fica a grande questão, uma avaliação. Será que mudou para melhor? Será que mudou para pior? Porque temos a saída de jogadores significativos da última temporada, a chegada de outros tantos atletas, e a gente vai fazer uma análise aqui setor por setor. Portanto, para dar aquela moral, né? Já que estamos iniciando bem a semana, likezinho de vocês, comentários, o que vocês acham destas mudanças do Borussia Dortmund e também o que vocês gostariam de ver aqui no canal esta semana, já que eu estou atendendo a pedidos. Estou generoso, portanto, deixem aí os comentários de vocês. E mais do que isso, cara, quem não for inscrito a essa altura do campeonato, além de canalha, é hipócrita. Por favor, se inscreve aí e dá essa moral pra gente. Vamos lá. Antes de mais nada, antes de entrar nas contratações em si, é preciso analisar essas mudanças na diretoria. A gente já sabia, muito antes do Borussia Dortmund chegar à final da Liga dos Campeões, que as mudanças iriam vir em peso, em quantidade, para essa próxima temporada. Com a saída do Watzke, né, que era o diretor-geral, o CEO do Borussia Dortmund por tanto tempo, as mudanças iriam acontecer. E hoje o departamento de futebol é comandado, basicamente, óbvio, tem outras estruturas, outras pessoas, mas por dois caras. Lars Ricken, diretor-geral do Borussia Dortmund hoje, e também Sebastian Kehl comandando o departamento de futebol. Tudo o que gira em torno do Borussia Dortmund passa pelas mãos desta dupla. E passou também na saída, na decisão do Terzic, né? Treinador croata que conseguiu, é verdade, ser fundamental para levar o Borussia Dortmund a mais uma final de Liga dos Campeões, mas a verdade é que o santo não batia com a direção, com lideranças dos jogadores, a campanha na Bundesliga, o sofrimento e a instabilidade durante toda a temporada pesou também para que o Terzic não fosse o escolhido dessa dupla para continuar. O Nuri Sahin, que já tinha desembarcado em Dortmund durante a temporada para ser treinador adjunto do Terzic, já era visto por essa dupla como o potencial treinador para essa temporada. Ou seja, já estava tudo muito amarrado. Inclusive o Terzic quase caiu durante a temporada passada, lá em fevereiro, antes de começarem as oitavas de final da Liga dos Campeões, muito por conta do desejo dessa dupla. Eu não entro muito aqui no mérito, e não é a ideia do vídeo falar se a demissão do Terzic foi certa, foi errada, enfim, mas a estratégia já era essa. E a estratégia também já era reformular, rejuvenescer e trazer caras novas para o plantel do Borussia Dortmund. Como eu falei, a gente vai analisar aqui setor por setor, porque foram muitas saídas e muitas chegadas. Então vamos começar pela zaga. E aí a saída mais emblemática é de Mats Hummels, né? Que deixou o clube, ainda não acertou com nenhuma
outra equipe, 35 anos, foi muito bem na campanha dessa última Liga dos Campeões, mas além de ter divergências internas com a direção e ter tido também um comportamento ruim no relacionamento com o Terzic, tinha um salário muito alto e o Borussia Dortmund resolveu não renovar. Essa foi talvez a principal perda a nível defensivo, falando de zagueiros. Mas tivemos duas perdas também na lateral, duas saídas. Uma, eu concordo que não dava mais, o Marius Wolff. Acho que é um jogador muito limitado e nunca foi uma unanimidade dentro do Borussia Dortmund. E do outro lado, lado esquerdo, uma saída que já era anunciada, porque estava por empréstimo de apenas 6 meses. Chegou em janeiro e essa foi sentida, foi dolorida para o torcedor do Borussia Dortmund, o Jan Madsen, que veio do Chelsea por empréstimo e acabou sendo uma das principais figuras na última metade da temporada, o jogador que encaixou, caiu como uma luva, se identificou, o holandês que agora foi parar no Aston Villa. O Borussia Dortmund ainda tentou prolongar o empréstimo, tentou a contratação do jogador, mas o Chelsea pediu muita grana e as coisas não fluíram, né? E foram saídas, principalmente essa, que mudaram bastante a cara do setor. Falando em termos de chegadas, para substituir Mats Hummels, o Borussia Dortmund apostou em Waldemar Anton. Quem é Waldemar Anton, Quesada? Pois é, foi um dos destaques defensivos do Stuttgart na última temporada, né? Um jogador de 28 anos, já teve passagens pela seleção da Alemanha, aliás, acho que fez já 4 jogos, um jogador purinho do futebol alemão, formado no Hannover, passou muito tempo por lá, foi para o Stuttgart e realmente fez uma última temporada sob o comando do Sebastian Hoeneß, muito boa, ajudou o Stuttgart, inclusive, chegar à Liga dos Campeões da Europa novamente. Ele e o Ito, né, formavam ali uma dupla, que às vezes era um trio também de zaga, e o Waldemar Anton é um dos jogadores experientes desta Bundesliga que o Borussia Dortmund trouxe já para ser titular no lugar do Hummels. Eu acho uma boa contratação, conhece muito bem a liga, está numa idade boa também, ainda tem lenha para queimar, e eu acho que foi um substituto interessante. É muito difícil você trazer alguém tão bom, de tanta qualidade como o Hummels, mas a nível de características, né, é um cara forte fisicamente, sabe sair jogando, pode fazer também lateral direita caso for necessário, um zagueiro pelo lado direito caso jogue com 3 defensores pelo setor, já jogou também de médio volante, enfim, é um jogador interessante, tem velocidade também nas disputas contra os adversários. Eu acho que o Anton é um jogador bom que o Borussia Dortmund trouxe. Como eu disse, na comparação a gente vai achar, pô, o Hummels é mais jogador, é verdade, mas enfim, um tem 28, o outro tem 35, faz parte dos ciclos do futebol. Para lateral, o Ian Couto chegou, né? Tô falando de lateral direito, vai brigar por posição se jogar apenas na lateral direita com o Ryerson, que foi o jogador importante do Borussia Dortmund pelo setor na última temporada, né? E agora o Ian Couto chega com uma característica de empréstimo, mais para driblar aí o fair play financeiro, vai ser contratado na casa dos seus 25 milhões de euros. Acho muito boa a contratação, porque é um jogador novo, foi muito bem do Girona, chega do grupo City, né? E aí pode fazer várias funções. Eu vejo o Ian Couto uma função mais ofensiva, talvez jogando como um ala pela direita, ou até mesmo como um cara de ponta direita dentro desse esquema do Nuri Sahin, do que propriamente como um lateral. Mas se o Borussia Dortmund se estruturar para ter um lateral mais ofensivo, o Ian Couto é o nome. Mais defensivo, eu acho que o Ryerson faz bem essa função. E daí passando para o setor de meio campo, né, olhando para a parte defensiva, traz o número 5, primeiro volante, xerifão para limpar tudo, o Pascal Gross, né, alemão de 33 anos de idade, estava no Brighton, tempo de Premier League, jogador de seleção alemã, gosto da contratação. Ao mesmo tempo que o Bayern de Munique precisava, por exemplo, de um número 5 e trouxe o Palhinha, de uma forma mais humilde, até mesmo por questão de grana, o Borussia Dortmund contrata um jogador que não tinha nesse plantel, em termos de características, um número 5
destrutivo, né? Um cara que se preocupa mais em proteger a defesa, buscando um equilíbrio no setor, e o Pascal Gross é esse cara, vai complementar bem o Oscan, que ficou, o próprio Henry Chan, o Nimentia, enfim, um jogador com uma característica diferente. Nesse setor, o Bayern não perdeu ainda ninguém, mas olhando já para o meio-campo ofensivo, obviamente que a gente nota a saída de Marco Reus, que já era programada, né, final de carreira, está indo para MLS, e o Bayern de Munique aposta todas as suas fichas nessa posição no Julian Brandt, mas a mudança significativa do meio-campo talvez passe ali mais pela parte defensiva do que para a parte ofensiva. E aí, olhando mais para frente, saídas importantes, chegadas importantes. Jadon Sancho, que foi também um jogador que chegou no meio da temporada passada por empréstimo, não ficou. Uma pena, porque eu acho que o Jadon queria ficar, o Borussia queria que ele ficasse, mas o valor pedido pelo Manchester United era muito alto. A opção foi retornar ao clube inglês. Não sei se é o melhor para a carreira do Jadon Sancho. Esperemos que ele se reencontre assim como ele se reencontrou com a camisa do Borussia Dortmund. Fez aí 6 meses muito, muito bons, ajudou a chegar à final da Liga dos Campeões, mas acabou indo embora. Para esse setor, o Bayern de Munique tem alguns jogadores. Por exemplo, a aposta em Bayern Gittens, né? Que era um jogador que, quando entrava na temporada passada, às vezes sumia, mas com muito talento, muita capacidade, muito potencial, outro jogador inglês, e que eu acho que o Nuri Sahin vai apostar bastante nessa temporada. Eu gosto muito do jogador e eu realmente acho que ele precisa de mais espaço, mais protagonismo, e é o jogador para esse setor. Mas olhando para centroavância, a gente teve mudanças significativas, né? E aí, a saída de Niklas Füllkrug. Para minha tristeza, vou sentir muitas saudades do Füllkrug. Eu acho que ele era um jogador muito trabalhador, com características importantes naquilo que era o jogo do Borussia Dortmund, muitas vezes não conseguindo construir de trás, e sim com uma bola longa. Ele conseguia baixar e calmar o ritmo para que outros jogadores complementassem, fazia aquela parede muito bem, e depois finalizando, estava numa fase muito, muito interessante. Sempre foi um jogador muito participativo e deixa o clube porque Guirassy chegou. Serhou Guirassy foi o vice-artilheiro da Bundesliga na temporada passada, era um desejo dessa diretoria contar com o jogador, fez uma aposta alta na contratação e o Guirassy chega para ser o titular. Füllkrug, que é jogador de seleção, olhou o cenário e viu que realmente com a chegada do Guirassy ele ia ter que brigar por titularidade, não era o que ele queria, e o West Ham contratou. Aliás, um parêntese aqui, grande movimento de mercado em relação ao Füllkrug, tá? Aí eu tô falando da parte financeira, né? Pagou para contratar na temporada passada 15 milhões para o Werder Bremen, jogador que já tinha 30 anos, agora está com 31, e vendeu aí na casa dos 30 milhões, né? 27, 30 milhões de euros para o West Ham. Financeiramente compensou, mas vai deixar um buraco, não no nosso dente, mas um buraco no nosso coração. Niklas Füllkrug, não teremos o nosso bordão quando ele tá feio, esquece nessa temporada, mas o Guirassy é um jogador muito interessante. Características diferentes e que mostram um pouquinho do que o Nuri Sahin quer. Um centroavante mais móvel, mais veloz, que pode inclusive abrir espaço nas beiradas do campo para outro tipo de movimentação, coisa que o Füllkrug não fazia. São jogadores de calibres, de características diferentes. E o Guirassy chega também, é um jogador mais jovem, como uma grande aposta no setor. Entretanto, para complementar, porque a gente ainda não sabe se o Haller ficará ou não, para ser reserva do Guirassy, vem a mais nova contratação do Borussia Dortmund. Maximilian Bayer. Anotem esse nome, quem não conhece ainda, porque tem 21 anos, chega do Hoffenheim por quase 30 milhões de euros e é daqueles jogadores que o Borussia Dortmund vai potencializar e muito provavelmente vai valer aí muito mais daqui a um tempinho, tá? É um dos destaques da Bundesliga, foi um dos destaques na temporada passada, marcou 16 gols com a camisa do Hoffenheim, tem muito faro de gol, tem muito posicionamento, finaliza muito bem,
tem 1,86 m, mas é veloz, né? Tem, enfim, características que fazem com que ele possa jogar ao lado do Guirassy e não apenas fixo dentro da área, porque se movimenta muito bem também, e vai ser uma opção interessante para o Nuri Sahin. E é um jogador que, por ser novo, por estar chegando agora, por querer o seu lugar ao sol, vai aceitar ser reserva do Borussia Dortmund nesse início. Mas eu tenho um palpite de que o Bayer vai ganhar aos poucos a confiança e vai ter muitos e muitos minutos durante essa temporada. É uma contratação que me agrada bastante olhando para o presente, mas mais para o futuro, daquelas que a gente fala, olha só como o Borussia Dortmund é bom em captar jogadores, e esse nem precisava tanto do trabalho de captação, porque ele fez uma grande temporada na temporada passada. E aí você vê muitas mudanças. Estou curioso para ver qual vai ser a formação, né? O Borussia Dortmund na pré-temporada tem jogado num 4-3-3, né? Ou num 4-2-3-1. O Nuri Sahin tem priorizado a parte defensiva, mais de posse de bola, para que o Borussia Dortmund não seja aquele time de tiroteio, né? Muito exposto defensivamente nessa temporada. Eu acho que o Borussia Dortmund vai tentar controlar mais as ações, mais a parte defensiva, para ser um time mais dominante. O time da temporada passada era divertido de se assistir muitas vezes, porque tomava 2 gols, virava para 4-2 e tomava 5-4. Era capaz de fazer tudo isso. Na final, na reta final da Liga dos Campeões, foi um time que se consolidou defensivamente, jogando muito no contra-ataque, mas eu acho que a proposta do Nuri Sahin será diferente nessa temporada. Estou curioso para ver esse Borussia Dortmund, que vai ter adversários muito fortes, né? O Bayern de Munique, obviamente, o Bayer Leverkusen, o atual campeão, o RB Leipzig, que manteve o seu principal jogador de meio campo, o Xavi Simons, né? Sempre vai ser um time difícil. O Stuttgart, que perdeu algumas peças, mas tem o trabalho consistente do Sebastian Hoeneß, e outros players a nível de equipes que estão despertando curiosidade na Bundesliga nessa temporada 2024-2025. O que vocês acham? Será que o Borussia Dortmund vem mais forte ou vem mais fraco? As mudanças são significativas. Eu acho que é um processo que o clube quis passar, quis enfrentar, e agora vai colher os frutos ou não nessa temporada. Tchau para vocês.